como é que vem o time do Joel Santana a campo. Vamos lá, escalação do Bahia para você ligado no Premier FC. Marcelo Lomba é o camisa número 31. O 2 é Marcos. O 14 o Dani Moraes. O 22 é Tite. E o 27 o Dodô pela lateral esquerda. 5 para Fabinho. 55 é o Fabinho. O 7 o Fael. O 8 é Helder. O camisa 19 o Carlos Alberto. E na frente Jones Carioca com a número 68 e o Souza, número 9, o time do técnico Joel Santana. No Fluminense, vamos escalar o Fluminense para você. Diego Cavalieri tem a número 12, o Wallace com a número 16, o Gum veste a 3, 85 para Leandro Eusébio, o 6 é o Carlinhos, 5 para Edinho, 30 Rodrigo, o 7 o Marquinhos, o 11 o Lanzini. No ataque, Ciro com a camisa 18, o Fred com a número 9. O técnico do Fluminense é o Abel Braga. Trio de arbitragem todo do Paraná Clube, Heber Roberto Lopes. Você vê aí o árbitro central, o Roberto Bratis. É o assistente número 1, assistente 2, o Vicente Romano Neto. Tudo preparado, checa as últimas providências ali, o Heber Roberto Lopes. Aí o torcedor do Bahia sendo puxado ali. A galera no canto, na dança. E ali aquele círculo de união, de pacto por uma vitória que seria importantíssima para o Bahia, que sairia da zona do rebaixamento, tiraria essa pressão das costas. O Bahia, que desde a derrota para o Atlético Mineiro, inverteu a coisa, né? O Atlético Mineiro saiu da zona de rebaixamento e o Bahia entrou na zona dos 4 últimos colocados. Vamos lá, vai começar o jogo aqui em Salvador. Você vai ficar sabendo dos outros 4 resultados. Saindo o gol nos outros jogos, você fica ligado aqui com a gente, vai saber em primeira mão. Saída nesse primeiro tempo vai ser do Fluminense. Colocados ali o Lanzini e o Fred. Muitos cariocas no time do Bahia, né? Algumas reportagens abordaram isso durante a semana. O Marcelo Lomba, o Carlos Alberto, o Souza. Roberto Lopes vai determinar um minuto de silêncio, né, Dani? Justamente, um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma a Mário da Nova Bahia, o Marito, que morreu nessa madrugada aos 79 anos. Ele que é ex-jogador do Bahia e que foi campeão da Taça Brasil de 1959. Figura muito querida. Vá com Deus, Marito. Que Deus o abençoe e que o receba na paz. Agora sim, já temos bola rolando em Salvador. Para Bahia e Fluminense, 24ª rodada. Jogo importante. Faltando aí 14 jogos para o final do Brasileirão 2011. O Bahia, que não vence em casa desde o dia 7 de agosto. Na vitória em cima do Atlético de Goiás. Aliás, só venceu 2 vezes dentro de casa, o que, convenhamos, é muito pouco, né? Bahia perdeu para Santos, Grêmio e Corinthians, empatou outras 6 partidas e ganhou só 2 do Atlético de Goiás e do Figueirense. Fabinho faz o recompro, Dani Moraes, e hoje substitui o Paulo Miranda. Tite deixou com o Dodô. Aí o Dodô voltando ao time, ele que foi muito bem contra o Flamengo. Aí o Dodô. Helder cruzou para a área, afastou Gum. De volta com Helder. Faz o levantamento lá para a entrada da área. Afastou o Rodrigo. Souza. Vai incomodando ali os atacantes. Defensores. Souza. Diego Cavalieri. Deu um tapinha para fora. O chute de longe do Souza. Ele que não é muito de chutar de longe. Experimentou e quase se dá bem. Ele não é de chutar de longe e nem de fazer dribles desconcertantes como esse daí. Começa bem no jogo Souza. Aí a belíssima defesa do Diego Cavalieri colocando para escanteio. Cobrança do Marcos. Aperta o Bahia. Início de jogo.
Menos de 2 minutos, já teve um momento de perigo. Lateral para a equipe baiana. Aí o Dodô. Pede o jogo Souza. Novamente Dodô. Vai colocar na área. A bola resvala no jogador do Fluminense, do Rodrigo. E é marcada a falta do Jones. Vamos dar uma conferida no banco de reservas do Bahia. Vamos ver as opções que o técnico Joel Santana tem. Se ele quiser, tem o Thiago, tem o Diego Jussani, o Camacho, o Lulinha, o Maranhão, o Júnior e o Reinaldo, o veterano Reinaldo. Aí as opções do banco de reservas do Bahia. Dá tempo pra gente ir pro banco do Fluminense também. Vamos ver as opções que o Abel Braga tem, se quiser mexer. Ricardo Berna, o Márcio Rosário, o Fernando Bob, o Souza, Martinúcio, o Rafael Sobis e o Rafael Moura, os dois atacantes. Lateral favorece. Ali ficou indecisão. O Weber Roberto Lopes olhou para o assistente. O Roberto Brax não levantou o bastão. Não indicou nem para um lado nem para o outro. Aí o Weber teve que tomar a decisão sozinho. Esse é o Dodô. Encosta nele ali o Fred. Ganha um arremesso lateral Fluminense. Aliás, muita gente da Arena não entende porque o Rafael Moura, artilheiro do Fluminense no campeonato, é banco de reservas. A opção tática do Abel, ele quer jogar com o Fred como referência e como jogador que se movimente mais pelos lados do campo, para que o time tenha mais opções, né, de jogadas ofensivas, e esse jogador no caso é o Ciro. É uma opção até que eu concordo. Eu não gosto de dois homens de referência, de pouca mobilidade, por mais que eles tenham presença e força de área, como o Fred e como o Rafael Moura. Aí o Souza espera a bola lá na área. Se batendo ali com os zagueiros. Vem cobrança de falta para o Bahia. Vamos alcançar 4 minutos de jogo no segundo tempo. Parte a bola dos pés do Marcos. Bola pelo alto. Era a batida, Souza. Era o Tite que estava por ali. A bola bateu no corpo do Tite. É que não saiu aquele golpe de cabeça, né? A bola meio que bateu no corpo dele e foi devagarzinho ali pela linha de fundo. Talvez se houvesse um golpe de cabeça, a jogada surtisse o efeito necessário, né? Olha a bolinha aparecendo. Tem gol no Brasileirão. Onde será esse gol, hein? Será que é lá no Engenhão? É na ressacada Batista. Faz o gol do Avaí em cima do Palmeiras. 1-0 Avaí, que é um concorrente direto do Bahia, digamos assim, né? O Avaí tem 21 pontos, vencendo vai a 24. O mesmo número de pontos que o Bahia tem no momento. Falta em cima do Helder. Com esse empate, o Bahia fica com 25, né? Ou seja, o Avaí encosta. Aí o Weber Roberto Lopes discute ali com o Tite. Bahia tem pressa, Carlos Alberto. Fabinho. Toca na frente com o Jones Carioca. Perseguido ali pelo jogador do Fluminense. O lateral pertence ao time do Fluminense. Dodô. Boa recuperação ali pela direita. Vem o Wallace. Boa trama do Flu pela direita. O Tite chegou empurrando. Foi marcada a falta. Próximo ao bico da área. A falta cometida pelo Tite em cima do Wallace. Você vê de novo na repetição aí. A falta é perigosa porque o Fluminense tem uma jogada aérea muito forte com os dois zagueiros, o Gum e o Leandro Eusébio, que sempre fazem gols de cabeça. Quem deve partir para cobrar essa falta aí, Thiago, é o Marquinhos, que é o cobrador oficial desse tipo de falta lateral do time do Fluminense. O Abel Braga treinou bastante bola parada essa semana. E aí o Marquinhos ajeita. Olha, se concentra. O Fred faz um sinal. São dois homens na barreira do Bahia. Ali caiu na área o Leandro Eusébio. Vem a cobrança do Marquinhos pelo alto. Subiu, a confusão formada. Chega para afastar o Jones Carioca, não consegue. Olha o Fluminense na hora do arremate.
conseguiu tirar, já estava preparado ali o Leandro Eusébio para o chute, quando veio o corte por baixo, escanteio. Bom momento para o Fluminense no jogo. O empurra ali do Fred com o Fael. A todo momento eles estão se pegando. Em cobrança. Conseguiu afastar a zaga do Bahia. A cobrança feita pelo Lanzini. Briga Carlos Alberto, recuo. Daniela Leone confirma pra gente o camisa 8 do Fluminense. Me parece que é o Rodrigo. Tinha nos passado ali como camisa 30. Daqui a pouco a Daniela Leone confirma pra gente. Aí houve a falta, foi marcada. O Fred discute a todo momento com o Tite. Perfeito, tá correto. O 30 é o Rodrigo e o 6 é o Carlinhos. Não tem 8 não, tem? Não, tem camisa 18, que é o Ciro. Jones. Aí o Marquinhos. Encarou o Jones. Ficou no chão Marquinhos. A bola sobra com Dani Moraes. Passamos de 8 minutos do primeiro tempo. Está impedido o atacante Souza. Brasileirão 2011. Torça aqui. No programa do Sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio o novo técnico do Grêmio Barueri, René Simões, ex-treinador do Bahia. É o único técnico que já dirigiu seleções masculinas e femininas em competições oficiais da FIFA. Pode mandar sua pergunta para ele, participe. Entre no site www.sociopremier.com.br. Lateral para o Bahia na cobrança, Dodô. Helder. Esse é Carlos Alberto, ex-jogador do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. Bastante conhecido do torcedor carioca. Lanzini. Wallace. Rodrigo pediu no meio, o Wallace agora ficou encurralado. Bola pro Edinho. Chegou afastando o Dodô. Jones. Bastante recuado ali, já o Davi Lucena fala dessa ajuda que o Jones dá no setor de meio campo. Dodô, Carlos Alberto, a bola não sai não, vai conduzindo o Bahia à frente. Carlos Alberto puxou pro meio, foi tocado pelo Rodrigo. É falta, uma certa distância ali no gol do Diego Cavalieri. O convidado do programa Camarote do mês de setembro é o senhor Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia. Clube de uma das torcidas mais apaixonadas e presentes do futebol brasileiro. Não perca, próxima quinta-feira, dia 22, 11 da noite. Você, torcedor do Bahia, pode mandar sua pergunta. Entre no site www.sociopremier.com.br e participe. Estaremos lá, ao lado de Sérgio Lobo e do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, para fazer essa super entrevista. Passamos de 11 minutos, vamos chegar a 11 minutos. Subiu, afastou Leandro Eusébio. Aí o Rodrigo se atrapalhou todo com o Ciro. Marcos. Já vem o Bahia pela direita, Marcos. Aí ele quis fazer uma firula, se deu muito mal. É tiro de meta para o Fluminense. Primeiros 11 minutos aí de jogo, Davi Lucena, panorama rápido pra gente. Thiago, um jogo de muita marcação, era o que a gente previa, né? Os times jogam com 3 volantes, tanto o Fluminense quanto o Bahia, e os times estão insistindo muito nas jogadas pelo meio. O Bahia precisa abrir mais o jogo, o Fluminense também. O Bahia pode contar com uma movimentação maior do Carlos Alberto para encostar nos laterais, para encostar no Dodô pela esquerda, então para encostar com o Marcos e com o Jones, que está caindo ali pelo lado direito. E o Fluminense pode se aproveitar do fato, Thiago, de que o Fael está fazendo a marcação individual em cima do Lanzini. Então, por onde o Lanzini se movimenta, o Fael vai atrás. Isso abre um espaço no meio de campo do Bahia para o avanço dos volantes. O Rodrigo, o Marquinhos e principalmente o Edinho. O Marquinhos nesse início de jogo tem dificuldades, porque como você salientou, o Jones está sempre acompanhando os avanços pelo Marquinhos, do Marquinhos pelo lado esquerdo, o que dificulta as ações, as criações por aquele setor.
Bom lançamento. Se manda o Bahia pela direita com Marcos. Houve o último toque do jogador do Fluminense. Reclama muito ali o Carlinhos. É escanteio para o Bahia cobrar. Passamos de 12 minutos. É o Brasileirão 2011 na 24ª rodada. Carlos Alberto ali apontou, orientou. Marcos, bola muito alta. Souza subiu, mas quando subiu se apoiou no jogador do Fluminense. Cometendo a falta. Bolinha na tela é sempre bom, é sinal de gol. Gol do Corinthians, 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Gol do Liedson. Como faz gol esse baiano de Valença. 1-0 Corinthians no Clássico Paulista. Saída precipitada errada do Diego Cavalieri. Lateral cobrado, Carlos Alberto. 13 minutos, primeiro tempo, 0-0. Aí o Carlos Alberto fez fila. Aí a linha de fundo. Carlos Alberto. Aí ele preferiu o escanteio, porque houve o toque ali do Edinho. Tocando para fora. Veja aí. Eu fiquei até na dúvida. Para mim a bola bateu por último do Carlos Alberto. Carlos Alberto recebe. Se passar para o Souza vai estar impedido. Carlos Alberto demorou demais. Falta feia do Souza ali em cima do Marquinhos. Ele disse que não. Acho que até ficou barato. Olha só como ele dá um toco ali por trás do Marquinhos. Seria até lance para o amarelo se fosse muito rigoroso o Weber. Ô Thiago, o Joel Santana ao longo da semana na entrevista coletiva que ele deu, ele pediu para o Carlos Alberto soltar um pouco mais a bola, jogar mais coletivamente. Parece que o Carlos Alberto não entendeu não. Nas duas primeiras oportunidades que ele tem de partir com a bola dominada, ele insiste no drible, insiste em prender demais a bola, quebra o ritmo e acaba prejudicando o time do Bahia. É um jogador muito qualificado tecnicamente, mas que tem que pensar mais no time, em jogar para a equipe. Em cima do Fluminense pelo lado esquerdo. Lanzini ganhou na corrida do Fabinho. Lanzini fez ali uma ginga para lá, para cá, o cruzamento. Ninguém do Fluminense por ali. O Dodô deixa passar. Apenas tiro de meta. Vamos saber como é que está a classificação de momento, né? Aquele sobe e desce do Campeonato Brasileiro. Com esses resultados atuais, vitória do Corinthians. Aí o Corinthians volta à liderança do campeonato. Aí o Corinthians vai a 46, o Vasco na vice-liderança com 45, São Paulo é o terceiro com 44, o Botafogo vai empatando, vai a 41 e o Fluminense com esse empate chega a 38. Falhou ali o Helder, a bola de apoio ali para frente. Lanzini teve que buscar a bola, o Wallace, melhor para Fael no desarme. Dodô. Esse é Helder. Recebe pelo meio. O Weber Roberto deu uma atrapalhada ali no Helder. Marcos. Com espaço. Vem à frente Marcos. Tentou a finta. Conseguiu levar meio sem querer. E aí o bico para longe do Gum. Tocando pela lateral. Vamos chegar a 16 minutos de jogo aqui em Salvador. 0 Bahia, 0 Fluminense. Jones. Mano a mano com o Edinho. Aí o Jones, Edinho deixa o pé. Marcos, ela toca. O Carlinhos vai para fora, lateral. É do time baiano. E a cobrança displicente do Marcos. Deu de graça, de presente para o jogador do Fluminense. Olha aí o Wallace trocando a chuteira, usando ali a área técnica para trocar a chuteira. Jogador do Fluminense. Lateral Marcos. Fabinho. O assistente está dando o lateral para o Fluminense. A estratégia de jogo do Fluminense, Thiago, é bem clara. O Fluminense busca chamar o Bahia para partir no contra-ataque, né? Sempre vai buscar a referência do Fred lá na frente, para o Fred fazer o trabalho de pivô para a evolução ou dos laterais ou do Ciro
e do Lanzini, que são os homens que se projetam sempre em velocidade nessa jogada de contra-ataque do time carioca. Bola apertada ali do Jones para o Dodô, recupera o Fluminense na organização Lanzini. O Dodô tá caído, hein? Olha o Fred, cruzamento para o Ciro, ele desvia, chega a tocar na bola, mas a defesa do Marcelo Lomba, o chute veio fraco, o desvio, Marcelo Lomba defende, veja aí na repetição, faltou força ali no toque do Ciro. E essa é a jogada que a gente se referia, né, no comentário. O Fluminense busca sempre o Fred, para o Fred lançar essa penetração em velocidade, porque o Ciro, inclusive, é um jogador muito esperto nessa jogada. Ele fica sempre na linha do último defensor, é um jogador que tem um bom senso de posicionamento, sempre escapa, tem facilidade para escapar do impedimento, para aparecer na cara do gol. Jogada que o Bahia tem que tomar cuidado e que o Fluminense tem que explorar um pouco mais. Aí o Fluminense, com todo o fair play, devolve a bola para o Bahia, por ocasião da contusão ali do Dodô, que sentiu. Lateral cobrado, Carlos Alberto desvia de cabeça. Helder foi derrubado, falta do Wallace em cima do Helder. Bola virada lá para a direita com Marcos. 18 minutos e meio de primeiro tempo em Salvador. 0-0 Bahia e Fluminense. Fabinho, Marcos de primeira com Jones. Marcos já se apresenta, Jones, o cruzamento, que nada, veio o chute direto ali do Jones, quase pega de surpresa o Diego Cavalieri. Tem a impressão de um desvio no corpo do Leandro Eusébio. E essa é uma jogada que pode funcionar para o Bahia. Como o meio está congestionado, o caminho pelas laterais, os laterais do Bahia se projetam, mas precisam, Thiago, de apoio. Então o Jones está sempre encostando ali com o Marcos e dali podem sair boas jogadas nesse time do Bahia. Mais uma jogada pela direita do Jones. Dessa vez tomou dele com muita facilidade o Carlinhos. Fred faz o pivô, domina, distribui o jogo pela direita com o Wallace. Ótima subida do Wallace. Vem Tite por baixo. Faz o corte perfeito na bola. Carlos Alberto foi derrubado. Falta do Fluminense. Aí o Carlos Alberto chuta em cima do Ciro. E o Weber diz: tem nada com isso, é lateral. Cobrou porque quis. Aí o Souza com Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto arrisca de longe, fica no meio das pernas do Gum. É amortecida para o Wallace. Sobe Helder. Melhor Lanzini. Muita disputa de bola. Bate, rebate, perde, ganha. Jones se enroscou com o Marquinhos. Melhor para o Fred. Bem, o Marcos conseguiu tomar dele para organizar o ataque do Bahia. Marcos, mais uma vez o passe um pouco displicente ali do Marcos. Faltou mais capricho. 20 minutos e meio, 0-0 Bahia e Flu. Bahia e Fluminense que fizeram grandes jogos. Inesquecível aquele Bahia e Fluminense da semifinal de 89, do Campeonato Brasileiro de 88, né? Que foi a última vitória do Bahia sobre o Fluminense aqui em Salvador, né? Um tabu que já dura 22 anos. Maior público da história da Fonte Nova. 110 mil pagantes. Edinho. Carlinhos. De novo com Edinho. Mete bola para o Fred. Lá na ponta esquerda. Carlinhos passou, recebeu. Levantou a cabeça, o cruzamento é bom. Passou pela zaga. Chega no Wallace. Ajeitou para quem vem. A batida para o gol. Foi ruim do Rodrigo. Brasileirão 2011. Torça aqui. Torcedor do Fluminense se oriçou agora. Se atiçou nas arquibancadas. Depois desse lance. Cobrança de tiro de meta do Marcelo Lomba. Pelo alto ganha Leandro Eusébio. Vem com tudo ali o Helder. Pulando em cima dos jogadores do Fluminense, também do próprio time. Falta do Fabinho. Meteu falta em cima do Fred. Você vê aí na repetição. Fred desabando ali, sentindo
a coxa direita. Carlinhos leva o Fluminense para o campo de ataque. Aí ele, a bola girou demais, correu muito, saiu pela linha de fundo. Brasileirão 2011, torça aqui. Thiago, a gente está vendo um jogo amarrado, né? Um jogo com poucas oportunidades de gol. Tem uma estatística que ajuda a explicar isso. Fluminense e Bahia estão entre os 3 times que mais desarmam bola nesse campeonato brasileiro. O Corinthians é líder da estatística, o Fluminense é o segundo, o Bahia é o terceiro. Cima do Bahia pela direita com o Jones. Cruzamento muito ruim do Jones. E aí o torcedor não gosta. Já surgem as primeiras vaias aqui para o time tricolor. Pois é, são times que marcam muito, que se compactam muito bem defensivamente. E nos poucos espaços que surgem, o Jones acaba fazendo isso aí, né? Vai ser muito raro nesse jogo de hoje, pela formação tática das equipes, aparecer o espaço. Quando o espaço aparecer, o jogador, tanto do Bahia quanto do Fluminense, tem que ter um pouco mais de capricho, de tranquilidade, para dar o passe certo ou para tentar acertar a conclusão. Números do jogo: 5 desarmes do Bahia, 7 do Fluminense. Marquinho deixa com Carlinhos. Cruzamento forte de um lado para o outro do campo. Ela chega no Wallace. Marcado de perto pelo Dodô. Aí o Roberto Brax marcou o toque de mão do Wallace. Interpretou como lance normal. Essa chegada aí, o Wallace também demora uma eternidade para desabar, né? Ainda hoje, exclusivo no Premier FC, Cruzeiro e América de Minas. O clássico das Minas Gerais, a partir das 10 para as 6 da tarde. Você acompanha aqui com a gente. Olha o desvio, mas houve a falta no Gum. Falta do Souza. É em cima do Gum. Nessa equipe que menos empatou no Brasileiro, aquela história, né? Ou perde ou ganha. 23 jogos, foi só um empate. Isso na 18ª rodada e um clássico contra o Vasco. Olha a bolinha, pintou na tela. Sinônimo de bola na rede. Gol do Botafogo, 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo no Engenhão. Gol do Louco Abreu. Olha ali saindo com perigo o Dani Moraes, hein? Lanzini apertou. É lateral para o Bahia. Bola nas mãos do Marcos. 25 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Você falava sobre os empates, Thiago. Já o Bahia não economiza em empatar, não. Foram 9 empates nesse brasileiro, sendo 6 dentro de casa. O que acontece? De 11 partidas, o Bahia venceu apenas 2 aqui em Pituaçu. Conquistou apenas 13 de 33, perdão, conquistou apenas 12 de 33 pontos possíveis dentro de casa. É muito pouco, né? Olha o Dodô. Entrou na área, saiu, faz o cruzamento de pé direito. Souza, para quem vem chegando, Marcos tenta o chute, bate em cima do Carlinhos. Ela vai para fora, lateral para o Bahia. Preocupado, Joel, pensativo. Joel Santana. Aí o Marcos pede o apoio, pede para que todo mundo vá para a área. Ele cobra ali na direção da cabeça do Souza. Carlinhos, tira mal. Agora o Leandro Eusébio resolve a situação, manda para outro arremesso lateral, favorecendo o Bahia. Novamente Marcos. Observa ali a posição dos companheiros. Carlos Alberto. Aí o Carlos, 3, cercando o Carlos Alberto. Helder. Entrega a Dodô. Vai explorando o meio, Dodô. Limpou, bateu pro gol! À esquerda do Diego Cavalieri. E o Bahia chega, o torcedor aplaude. A investida ali do Dodô. Olha só por esse ângulo aí como ele bateu certeiro. O Diego Cavalieri chegou a pular atrasado. Brasileirão 2011, torça aqui. Vamos com 27 minutos. É o primeiro tempo de jogo em Salvador. Uma tarde muito tempo nublado. Choveu, depois fez sol. Muitas nuvens
o céu da capital baiana. Dani Moraes. Dani Moraes não, Dodô. Souza. Tem liberdade pela direita o Marcos. Se quiser tem o Fabinho passando. Marcos, perna esquerda, bateu. Diego na sobra. Tá na rede. Gol! E é do Bahia. Souza, número 9, aos 27 minutos, tira o 0 do placar, na bonita jogada do Marcos, ele bateu a bola, resvalou em 2 jogadores do Fluminense, o Diego Cavalieri espalmou nos pés do Souza, aí não tem como perder, gol vazio, o Souza abre o placar aqui em Salvador, número 9 para o Souza, 1 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Darino Senna. Belíssima jogada do Bahia, Thiago. Não só pelo corte para dentro, para a perna esquerda do Marcos, mas também pelo desenho da jogada, né? O Marcos recebeu a bola, o Fabinho passa por trás do Marcos, chama a marcação, confunde a marcação do Fluminense, facilita, abre espaço para o jogador do Bahia chutar bem, boa defesa do Diego Cavalieri, e o Souza, em condições legais, faz o gol, né? Para furar, Thiago, as retrancas, às vezes é preciso isso, né? A jogada individual, o drible, o jogador tem que ter essa confiança, porque não pode abusar e não pode ficar dando dribles longe do gol no meio de campo para atrapalhar o rendimento do time. Olha o cruzamento para a área do Bahia, afastou Tite. Os jogadores na comemoração repetiram, né, a dancinha da partida contra o Flamengo no Engenhão, em que o Bahia venceu por 3-1, e a comemoração foi mais ou menos naquele estilo. Carlos Alberto, o Souza. Thiago, terceiro jogo do Souza como titular, terceiro gol do Souza. Ele ficou fora da última partida porque estava suspenso, mas fez gol contra o Flamengo, fez gol contra o Grêmio e fez gol agora contra o Fluminense. O Souza que estava muito bem nessa partida, estava fazendo um bom trabalho defensivo nas bolas paradas, estava se movimentando, buscando o jogo, mereceu o gol. É o 5º gol do Souza no Brasileiro, 12º dele na temporada, ele que é o artilheiro do Bahia na temporada com 12 gols. A gente vai dar uma olhada na parte de baixo da tabela, o que é que alterou lá na parte de baixo da tabela. Fred. Um pouquinho a gente vê aí. Agora, na tela para você, tá aí, ó. Bahia sai da zona de rebaixamento, vai a 27. O Atlético Mineiro entra com 24. O Avaí vai ganhando, também vai a 24. O Atlético Paranaense tem 23. E o América Mineiro com 18. O América Mineiro ainda joga contra o Cruzeiro às 18 horas, jogo que você vai acompanhar com exclusividade no Premier FC. Leandro Eusébio, abertura de bola com Carlinhos. Tem mais à frente o Ciro. De novo Carlinhos. O Ciro não entendeu. O Marcos conseguiu ali recuperar a bola, ainda bateu no pé do Ciro e foi para fora, lateral para o Bahia. Chegamos a 31 minutos de jogo no primeiro tempo. O convidado do programa Camarote do mês de setembro é o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Você que torce para o tricolor baiano, quer fazer uma pergunta para ele? É só acessar www.sociopremier.com.br e participar, hein? Na próxima quinta-feira, dia 22, 11 da noite, um super programa Camarote com o presidente do Bahia. Aí o torcedor do Bahia grita, incentiva, leva a sua força para o time. Edinho, Rodrigo. Esse é o Leandro Eusébio. Encosta lá na esquerda com Carlinhos. Novamente Rodrigo. Gum. Se lança o ataque o Gum. Fred. Lanzini. Deixou para trás o Tite. Bola difícil. Na direita para o Wallace. Ela pega na barriga do Dodô. Escanteio. Favorecendo o time carioca. E o gol muda a postura tática do Fluminense. O Fluminense agora sai para o jogo. Tenta jogar mais no campo do Bahia e vai dar a oportunidade para o Bahia explorar os contra-ataques. A tendência é que o jogo ganhe emoção agora, Thiago. Preparado para a cobrança o Marquinho. Ele reclama ali da posição do Dodô. Está muito perto.
Aí o Marquinho cobrou perna esquerda. A confusão afastou o Dani Moraes. Lateral para o Fluminense. Bola nas mãos do Wallace. Lanzini. Dodô. O assistente marcou ali a infração, a falta do Dodô em cima do Lanzini. Sinceramente não vi essa falta. Para mim aconteceu. O Dodô dá um calço ali com a perna esquerda e atrapalha. Agora a imagem. Isso, a evolução do jogador do Fluminense. A imagem superou. Mostrou que houve sim a falta por baixo. Vai bater na bola o Marquinho. Confusão na área do Bahia. Cobrança, Souza. Interrompe ali a jogada e bate de cabeça pela lateral. Aí o Marquinho deixa a cobrança para as mãos do Wallace. Vai meter na área. Toma muita distância, você vê aí. Wallace jogou lá na pequena área, quase um lançamento. Dodô chega tirando de perna esquerda. Cobrança do Rodrigo. O último homem do Fluminense é esse aí, o Edinho. Aí o Edinho procura a gente na frente para poder lançar. Fael fez bem o combate. Recuou para Tite. Aí ele bate, ela toca no Lanzini e volta para os pés dele. Tite. Complicado ali, o Carlos Alberto aplaude. Lateral para o Bahia. E a gente já vê como o Bahia começa a ter dificuldades para sair com a bola. Por quê? Porque o Fluminense adiantou a marcação. Os zagueiros jogam mais próximos da linha do meio de campo. Os volantes estão jogando no campo do Bahia, tentando bloquear essa saída de bola e dificultar as coisas para o time do Bahia. Pressionar o Bahia no seu campo. Aí o Joel Santana aponta, orienta. O recado foi para o Carlos Alberto. E até pouco tempo ele estava bem quieto aqui, mas agora chegou para a beira do gramado e está orientando os jogadores a todo tempo. Olha o Helder como recupera essa bola. Tite. Souza. Com liberdade pelo meio. Carlos Alberto. O Marcos sobe como uma flecha lá pela direita. Bem ali na recuperação o Carlinhos. Marquinho. Passou, tomou a falta do Souza. E vai chamar ali o Souza para uma conversa e para distribuir o cartão amarelo. Cartão bem dado para o Souza, né? O jogador do Fluminense partiu em direção ao gol para armar uma jogada de perigo. O Souza impediu com a falta clara, sem bola. Cartão bem aplicado do jogador do Bahia pelo Weber Roberto Lopes. 10 faltas para cada lado, são os números. O scout do Premier FC. Cada um cometeu 10 faltas. E o primeiro cartão do jogo. Cartão para o Souza, número 9 do Bahia. 35 e 40, 1-0 Bahia, gol de Souza. Marquinho coloca na área o Leandro Eusébio. Não esperava pela sobra. Ele se lamenta bastante ali. Houve o desvio no meio e o Leandro Eusébio, posição duvidosa. Posição irregular. Agora o Weber olhou pro Bratz e o Bratz... Como a jogada não se desenvolveu, né? Exatamente. O Bratz segurou a bandeira, fez um sinal pro Weber. Ele estava esperto no lance auxiliar. Brasileirão 2011, torça aqui. Olha a falta mais dura em cima do Carlos Alberto. Está se contorcendo ali no gramado. Olha o Gum como chega, ó. Atingindo no ar o Carlos Alberto, e o Gum recebe o segundo cartão amarelo do jogo. Mostrando que tem critério o Weber Roberto Lopes. Não deixou passar barato, jogada violenta do Gum, violenta e completamente desnecessária, né? A bola não estava nem dominada pelo Carlos Alberto, longe do gol. Faltou prudência para o zagueiro do Fluminense. E o Fluminense já coloca 2 jogadores no aquecimento. Um é o Martinútil, que é um meio atacante, jogou no Penharol, jogador de velocidade. O outro ali, rapidamente, eu não consegui identificar. Me parece o Fernando Bob. Me parece o Fernando Bob. Esse foi o terceiro cartão amarelo do Gum. Ele está fora da partida da próxima quarta-feira no Engenhão contra o Avaí. Fernando Bob, que é volante. Falta para o Bahia, Marcos. Vai na cobrança, vai jogar para a área. Aí o Marcos cobrou, subiu o Gum, a sobra com Fael, ajeitou para o Jones. A batida pro gol, toca no Leandro Eusébio, vai para fora. Das duas, uma. Ou o Leandro Eusébio salvava, como salvou, ou desviava
para o Diego Cavalieri ir para um lado e ela ir para o outro, né? Olha só, como passa muito perto. Aí o Leandro Eusébio ficou torcendo e depois comemorou por ter desviado para fora. 1-0 Bahia no gol de Souza. O relógio vai marcar 38 minutos. O Dani Moraes ali bate um papo rapidamente com o Souza. Carlos Alberto também na área. Marcos, a bola vem de curva. Fred subiu bem para cortar. Vai na briga Dani Moraes. Aí o Fred caiu, desabou sozinho. O Weber Roberto Lopes, nesses casos aí, o juiz quase sempre marca a falta de quem está defendendo, né? Marca a falta a favor de quem está defendendo. A bolinha apareceu, tem gol no Brasileirão. Gol do Santos Henrique. Tudo igual, Corinthians 1, Santos também 1. Boa jogada do Dodô. Rolou no meio para o Carlos Alberto. A bola estava apertada. O Wallace recupera a posse de bola para o Fluminense. E agora o técnico Abel Braga pediu também para o Rafael Moura aí para aquecimento. Bola nos pés do Rodrigo. Chega o Fluminense no ataque. Ciro. Dá um encontrão ali, olha o Ciro. Tite protege para Marcelo Lomba. Defender e tranquilizar ali a casa do time do Bahia. Thiago, é normal essa movimentação no banco de reservas do Fluminense, porque o Fluminense faz uma partida ruim. O time está com pouca inspiração, os volantes estão participando mal do jogo. O Fluminense tem dois volantes que saem muito bem para o jogo, que tem qualidade para armar as jogadas. O Rodrigo pelo lado direito, inclusive é um jogador que tem um bom chute, e o Marquinhos pelo lado esquerdo. Estão bem marcados, mas também estão facilitando a marcação do Bahia. Estão se movimentando pouco. As laterais do Fluminense também não estão funcionando com o Carlinhos e o Wallace. E o Ciro, que é um homem de velocidade lá na frente, está se movimentando pouco também, está dando pouca opção, está sendo facilmente marcado pelos zagueiros do Bahia. Tem bola na rede no Brasileirão, na 24ª rodada. Fred, olha o Fluminense no ataque, Tite. Não brinca ali o Tite. É o empate do Palmeiras. Um para o Avaí, um para o Palmeiras. Lá na ressacada, o gol do Chico. O zagueiro Chico. Toque de mão do Marcos. Está parando o Weber Roberto Lopes. Aí o Fred abre os braços. Veja aí nesse lance aí o Tite. Depois atinge a coxa do Fred. É disso que o Fred está reclamando, né? O problema é que o jogador vai, espana a bola e a perna fica, né? Exato, eu não vi mal. O João Santana tá batendo boca com o Weber. O Weber vai lá chamar a atenção do técnico do Bahia. No lance do Tite ali, Thiago, eu não vi maldade não. Tô com você. Olha aí, Joel e Weber. Jogo parado, os dois, o Weber. Aí, ó, o Roberto Brates antes já havia discutido com o Joel e por isso o Brates chamou a atenção do árbitro. Para que ele viesse daquele puxão de orelhas no Joel Santana. O tempo vai passando, 41 minutos em Salvador. 1-0 para o Bahia, gol de Souza. Cobrança para o Fluminense, vai levar perigo. Olha a bola, muito mal batida pelo Lanzini. Brasileirão 2011. Torça aqui. Olha a marca na coxa do Fred. Fred, de tanto reclamar, tomou cartão amarelo. Mas a marca na coxa do Fred é impressionante, né? Você vê ali as travas da chuteira do jogador que o atingiu. E pelo jeito foi o Tite, né? Thiago, mas naquele caso foi um choque acidental, consequência do contato normal do futebol, né? O Fred está reclamando de forma assintosa e o Weber foi coerente e correto ao dar o cartão amarelo para o jogador para não perder o comando da partida. Carlos Alberto leva o Bahia à frente, Dodô se esforça, mas não consegue evitar. O lateral para o Fluminense. O Fred, que tem 27 anos, entrou para a história do futebol, marcar o gol mais rápido do futebol brasileiro, né? Em 2003, quando ainda era júnior, jogador dos juniores do América de Minas, na Copa São Paulo. No momento em que começa a chover aqui em Pituaçu.
O torcedor vai se protegendo. Thiago, eu já fiz muito gol daquele ali, no jogo de botão. No jogo de botão, não vale. Não entra nos créditos da FIFA, nem da CBF. Carlinhos. 43 já. É o primeiro tempo de jogo aqui em Salvador. 1-0 Bahia em cima do Fluminense. Thiago, eu diria que nesse o jogador do Bahia tá caído ali no meio, né, Thiago? É o Carlos Alberto. Tá caído no círculo central. O Weber Roberto Lopes pediu ali o auxílio. Aí o Carlos Alberto. Quem lê, geralmente faz uma boa leitura labial, sabe o que ele disse ali. Thiago, acho que nesse primeiro tempo, até aqui, o Bahia foi mais eficiente. O Bahia se defendeu muito bem e na oportunidade real que teve, colocou a bola para dentro, balançou as redes e está na frente. Olha o gol de novo aí, ó. Por outro ângulo, por trás do gol do Marcelo Lomba, você vê a bola espalmada pelo Diego Cavalieri, que foi confundido pela bola ter batido no zagueiro. Aí por outro ângulo, de novo o gol do Marcos. Não bateu em ninguém não, viu, Thiago? Bateu em alguém, não foi no Leandro Eusébio não, foi no jogador logo depois que saiu o chute. Essa jogada aqui é característica do Marcos, né? Ele sempre puxa para dentro para bater com a perna esquerda. E aí o Souza, esperto, mostrou presença de área e fez o gol. Ao Fluminense, Thiago, eu acho que falta mais movimentação, mais inspiração. Eu acho que o Fluminense tem que entrar no jogo. O Fluminense aceitou de forma muito pacífica essa marcação do time do Bahia. Os volantes têm que jogar mais, os laterais têm que dar opção, os homens da frente também. Eu destacaria no primeiro tempo o Fred. O Fred está se movimentando, está buscando o jogo, mas o time do Fluminense não está correspondendo ao empenho do seu principal jogador. E me chamou a atenção ali o Souza fazendo o gesto para o Joel Santana para que ele mude logo. Parece que não... Vamos ver se o Carlos Alberto vai ter condição, né? Ele fez um gesto ali exigindo que o Joel mudasse logo para não ficar com um homem a menos. Olha o chute de longe, bate muito mal na bola o Edinho. Nem preocupa o goleiro Marcelo Lomba. O Lulinha já está aqui à beira do gramado, mas a comissão técnica pediu para que ele aguardasse um pouco. O mais prudente poderia ser esperar o intervalo do jogo para ver se o Carlos Alberto vai reunir condições para a segunda etapa. Tempo regulamentar esgotado aqui em Pituaçu. Mais 2. A informação da Daniela Leone, vamos até 47. Escorou de cabeça o Gum. Carlos Alberto não tem a mínima condição, olha lá, Darino. Mancando. Já deveria sair para não prejudicar, para não agravar a lesão e para não prejudicar o Bahia também nesse finalzinho, né? Vai ficar com um a menos. O jogador está em campo só fazendo figuração. E vai entrar o Lulinha mesmo. Leandro Eusébio, aí o Carlos Alberto. Jogador revelado pelo Fluminense. Foi jogador do Porto também. Do Vasco, do Botafogo, do Grêmio. Chega o Fluminense pela esquerda, Carlinhos. Levantamento de bola perigoso, Marcelo Lomba. Saída de soco. Jones. Carlos Alberto. Aí ele joga para fora, não. Jogou para frente. Não tem praticamente condição de jogo. Está só esperando o apito final para ver a substituição, se der tempo, né? Olha o Lulinha já prontinho para entrar. Marquinho organiza as coisas para o Fluminense para tentar esse último ataque. Leandro Eusébio. Na frente a bola para o Rodrigo. Aí ele deu uma canelada ali, o Rodrigo. A bola bate no Wallace. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a cobrança do Bahia. Quando o Weber Roberto Lopes encerra o primeiro tempo aqui em Salvador. 1 para o Bahia, gol de Souza. 0 para o Fluminense. O torcedor do Bahia aplaude o time na saída para os vestiários. E a gente vai para lá, para o gramado, com a repórter Daniela Leone, conversando com os jogadores de Bahia e de Fluminense. Vamos conversar aqui com o atacante Souza, autor do gol do Bahia. Souza, um gol importante para dar tranquilidade aqui dentro de casa. Realmente dá um pouco de tranquilidade, mas no finalzinho agora tem um pouco de pressão. A gente consegue acertar agora para o segundo tempo. Thiago. Muito bem, Daniela conversou com o artilheiro do jogo. Jogadores de Bahia e de Fluminense saindo ali, quase pelo mesmo local, né? Então vamos voltar com a Daniela. Com você, Dani. Aqui com o zagueiro Gum. Gum, o que está faltando para o Fluminense conseguir se acertar no jogo? Acho que começou um pouquinho atrás, tentamos sair, o Bahia pressionou um pouco, mas
Depois a equipe tentou do meio para frente, saiu mais e não conseguimos concluir em gol as jogadas. Mas agora vamos acertar para o segundo tempo, porque precisamos adiantar a marcação, sair um pouco mais para poder criar as oportunidades e assim concluir em gol. Obrigada, Thiago. Valeu, o trabalho da Daniela Leone no intervalo de jogo. Ouviu aí o Souza, ouviu também o Gum, zagueiro do Fluminense. Daqui a pouco a gente volta. Vamos entrar. Vai entrar o Martinútil com a 25 e entra também o Fernando Bobi. Aqueles dois jogadores que a gente havia falado e havia mostrado no primeiro tempo que começaram a se aquecer com 30 minutos mais ou menos. O Martinútil entrando com a camisa 25 e entrando também o Fernando Bobi. Daniela Leone já confirma pra gente quem sai. Jogadores que saíram, não deu para acompanhar aqui na plaqueta do quarto árbitro. Oi, Thiago, os jogadores que saíram foram Ciro e o Rodrigo. Muito bem, saindo o Ciro, saindo o Rodrigo e as entradas do Martinútil e do Fernando Bobi. Agora sim, já temos bola rolando para o segundo tempo em Salvador. Por enquanto o Bahia vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Souza. A gente confirma já as substituições, foram 3. Dodô vai à linha de fundo, Dodô adiantou demais. O Jones pedia a bola, o Souza ali na segunda trave. Também queria o levantamento, foi com muita sede ao pote o Dodô. Thiago, e as mudanças no Fluminense mostram a insatisfação do Abel com o time, né? Já 2 mudanças de cara na volta do intervalo. O Martinútil para tentar dar uma maior movimentação, maior vida, maior gás para o ataque do Fluminense, já que o Ciro foi muito mal no primeiro tempo. E também mudança para aumentar a criatividade, a produtividade do setor do meio de campo do Fluminense, que foi nula nesse primeiro tempo. Então o Fernando Bobi entra para se movimentar mais, para encostar mais nos meias e para tentar fazer com que o Fluminense cresça na partida. A gente confirmou para ali a substituição do Bahia, com a saída do Carlos Alberto e a entrada do Lulinha, com a camisa 77. E aí o Fernando Bobi, que entrou no time do Fluminense. Saiu o Ciro, entrou o Martinútil. E o Fernando Bobi entrou no lugar do Rodrigo, com a número 30. E no Bahia, Thiago, o Lulinha entra para fazer a mesma função do Carlos Alberto. Agora tem uma vantagem aí. Tecnicamente, claro que o Carlos Alberto é um melhor jogador do que o Lulinha, tem mais recursos. Mas o Lulinha é um jogador que se movimenta mais, que cai mais pelas laterais do campo. Isso pode facilitar e pode aumentar o rendimento dos laterais do Bahia. Já vamos com quase 2 minutos de primeiro tempo. Dodô cobra o arremesso lateral. E também com o Lulinha o Bahia vai ter mais velocidade, né? Um jogador que conduz mais a bola. É quase um atacante pelos lados que o Bahia ganha agora com a entrada do Lulinha. Olha a falta sem bola ali do Fernando Bobi em cima do Lulinha. Vai tomar cartão amarelo no primeiro lance dele no jogo. Atingiu o jogador do Bahia sem bola, quando a bola já estava aqui na lateral direita. Eu tive a impressão, Thiago, que foi sem querer. Olha só. Eu tive a impressão que ele escorregou no lance, né? Sei não, viu, Darino? Mas se a gente pudesse repetir o lance. Olha, a gente viu ali novamente. Claro que o gramado colabora para a escorregada, mas ele poderia ter evitado. Carlinhos. Souza faz a pressão, comete a falta em cima do Carlinhos. Carlinhos que vai ser o 18º jogo no Fluminense no campeonato. Bolinha pintando na tela. É gol no Brasileirão. Gol do Flamengo, tudo igual no Engenhão. Jael, o ex-ídolo do Bahia. Deixa tudo igual, 1 para o Botafogo, 1 para o Flamengo. Marquinho. Explora o lado direito. Ali o Martinútil chega desfazendo a jogada. O Tite colocando pela lateral. Edinho. Wallace, cruzamento para a área. Dani Moraes. Parece ali meio desequilibrado. Toca para a linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Aí o capitão Tite vai ajeitar com carinho o Marquinho.
Vem cobrança de escanteio. 1-0 Bahia. Marquinho cobra de um lado para o outro. Ninguém do Fluminense aparece. É tiro de meta para o Bahia. Brasileirão 2011. Torça aqui. Você vê ali a imagem do Abelão, Abel Braga, que foi treinador aqui dos dois principais times. No começo de carreira foi treinador do Vitória e treinou o Bahia na Série B de 1998, quando o Bahia não foi muito bem, não conseguiu subir, não conseguiu passar da primeira fase. O Bahia na Série B de 1998. Abel Braga, que assim como o Joel Santana, nos tempos de jogador, era zagueiro. E tem uma péssima lembrança do Bahia, porque o Abel Braga era o treinador do Internacional quando o Bahia foi campeão brasileiro em cima do Inter, o Beira-Rio lotado. O Abel ainda em início de carreira. Lanzini, boa bola estocada aqui na esquerda com o Marquinho. O Martinútil pediu no comando de ataque. Marcelo Lomba defende e não dá rebote. Helder. Troca passes ali no meio-campo com Dodô. Lulinha. Dodô. Deixou a perna. Wallace cedendo o lateral para o time baiano. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site www.omelhortimedobrasil.com.br e descubra você mesmo. Olha o Fluminense chegando. Carlinhos. Liberdade para o Fernando Bob. Perna esquerda, bateu. Jogou em cima das pernas do Helder. Marquinho. Trabalha com a canhota. Martinútil, Marquinho. Mais um bom desarme do Helder. Dodô. Esse é o Fael. Recua de longe para o Marcelo Lomba. Ficou em situação ali delicada o Marcelo Lomba. Deu chutão na direção da lateral. Ali o torcedor do Bahia sacode a camisa. Vai sendo maestro ali do torcedor da arquibancada. Lateral cobrado, Dodô. Helder. Saída foi boa com Marcos pela direita. Passamos de 6 minutos. Aí o Marcos. Passe defeituoso para o Jones. O Fluminense tem pressa. Cobrança do Carlinhos. Marcos. Martinútil tenta tomar. Não consegue. Dani Moraes. Helder. Esse é Dodô. Abertura de bola muito aberta, né? Abriu demais. E o Souza tentou, mas não chegou. Thiago, e o Fluminense mudou o esquema tático com essa entrada, com essas entradas do Martinútil e do Bob, né? O Bob agora está fazendo o segundo volante do lado do Edinho. E o Fluminense joga com 3 meias. O Marquinho aberto pela esquerda, o Martinútil mais centralizado e do lado direito o Lanzini, né? É uma tentativa do Fluminense de povoar o meio de campo. Vai lá. Olha o chute de muito longe do Marquinho. Ele reclama que teria desviado no Helder. Então, eu Thiago, sinceramente não vi esse desvio. O Marquinho chega ali, pede ouvido com o Weber Roberto Lopes. E o Weber diz: vai jogar, garoto. Olha lá o Marquinho apontando. Thiago, o Fluminense agora coloca mais jogadores de meio de campo próximo à área do Bahia, né? E esses jogadores com movimentação vão tentar vencer essa forte marcação que os 3 volantes do Bahia impõem até aqui no jogo. Tem gol no Brasileirão, hein? Gol na rodada. Virada do Santos em cima do Corinthians. Borges. 2 para o Santos, 1 Corinthians. Olha o Santos. Outro dia estava lá embaixo, perigando, zona de rebaixamento. E nada. O Santos conduzido aí pelo Borges. Pelo artilheiro do campeonato. Faz o 17º dele. 2-1 Santos. Marquinho. Aqui o Fluminense aperta. Carlinhos. Martinútil. Deixou no vazio. Carlinhos não entendeu. Marcos.
Desviou pela lateral. O Fred está ali esperando, aguardando a bola chegar. Marquinho. 9 minutos. Segundo tempo, 1-0 para o Bahia. Martinúcio, linha de fundo, cruzamento, bate no corpo do Fael. É escanteio. Aí de novo o Fred, o olhar do matador, né? O olhar do artilheiro. Marquinho vai bater na bola. Um pouco mais atrás está o Lanzini. Ele prefere a cobrança curta. Lanzini fez um chute direto. Marcelo Lomba consegue espalmar e o Dani Moraes estava juntinho, estava colado, conseguiu escorar para a linha de fundo. Que chute perigoso, com bola molhada, campo molhado. É complicado ali. Marquinho. Vem o Fluminense querendo o empate. Olha a confusão, Fred, a sobra. Fred tentou ajeitar para quem vinha chutar. Não tinha ninguém por ali. E o Bahia respira com um tiro de meta. Vamos dar uma olhada como está a classificação de momento? Vamos lá com os resultados, jogos em andamento. Já contando os resultados atuais. Vamos saber como está lá na parte de cima. O Vasco volta à liderança com 45 pontos. O São Paulo assume a vice-liderança 44. O Corinthians em terceiro com 43. Botafogo é o quarto colocado com um empate. Que está obtendo com o Flamengo 41. O Fluminense fica com 37 com essa derrota. E o Flamengo vai a 37. Chega o Flu. Carlinhos. Cruzamento muito forte por trás. Tiro de meta para o Bahia. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ainda hoje com exclusividade no Premier FC, você vai curtir as emoções do Clássico Mineiro. Tem Cruzeiro, tem América Mineiro. O América na última colocação tentando se livrar, né? Essa incômoda zona do rebaixamento. A partir das 10:06, você curte Cruzeiro e América. Olha a sobra de bola, ninguém se entendeu. Melhor para o Fluminense. Carlinhos. 11 minutos e meio. Vem embora o tricolor das Laranjeiras. Cruzamento, Tite. Bola enganou ele. Bateu ali na grama, ele pegou de mau jeito. É escanteio. Para o Fluminense cobrar com Marquinho. Aí a repetição como o Tite enxerga a bola ali, não deu para tirar como ele queria. Aí o Marquinho combina a jogada com o Lanzini, mas tem um jogador do Bahia por perto. Vem a bola levantada. Sobe Dani Moraes. Helder para o Lulinha para disparar. A bola, ele se atrapalha todo com a bola. Fernando Bob na entrada da área. Dani Moraes sobe, é puxado e houve a falta ali do Fred em cima do Fernando Bob. E o Fluminense melhorou, Thiago, com a entrada do Martinúcio, com a entrada do Fernando Bob, pressiona mais o Bahia, joga mais no campo do Bahia. O Bahia se defende bem, mas não consegue encaixar o passe no contra-ataque para levar perigo, para voltar a levar perigo ao gol do Cavalieri. Olha a boa jogada do Marcos, o cruzamento para a área, o desvio! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! O gol contra na infelicidade do Gum. Tentou cortar, tentou mandar para escanteio. No cruzamento do Marcos, o Gum se atrapalha. O Diego Cavalieri fica estático dentro do gol. E o Bahia chega ao segundo gol, um presente do Gum. Quando o Fluminense era melhor em campo, 13 minutos do segundo tempo. Gum faz o gol contra. 2 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Torcedor do Bahia vibra, mas o zagueiro é difícil, né, Darina? É, Thiago, é complicado, né? Na primeira jogada trabalhada do Bahia nesse segundo tempo, a primeira vez que o Bahia consegue encaixar uma sequência de passes, o Bahia foi lá e chegou ao seu gol. Vai lá. Esse é o tipo do gol que é um achado pro time, né? No caso, pro Bahia, que vinha passando um certo sufoco ali atrás. É, mas ao invés de criticar o Gum, que levou uma infelicidade tremenda no lance,
eu vou elogiar o Marcos, né, que é um jogador contestado nesse time do Bahia. Um lateral que não começou o Campeonato Brasileiro como titular, acabou ganhando a condição de titular nas últimas partidas, vem fazendo bons jogos, vem fazendo boas apresentações, foi determinante no primeiro gol e agora foi determinante para o segundo gol também, porque se ele não cruza, a bola não entra. Então tá de parabéns o Marcos, que tá bem no jogo. Brigou ali, Helder. Pois não, Daniela? Olha, a arbitragem informou aqui que foi contra mesmo. Agora o Marcos comemorou bastante, fez peixinho, fez João Bobo, fez tudo aqui, comemorou bastante. Ele que é um dos garçons do time, o Marcos com 4 assistências. Olha o Bahia subindo, Dodô, cruzamento para a área, Leandro Eusébio. Agora todo mundo ficou com medo de colocar a perna na bola, né? Inclusive o Leandro Eusébio. Colocou assim meio, não sei se eu corto, se eu deixo. Aí ele desviou, a bola foi para escanteio. Escanteio para o Bahia. É nesse caso aí, não tem como o juiz colocar gol do Marcos, né? A bola não vinha na direção da trave. O gol tem que ser colocado contra mesmo. Olha o cruzamento. Dani Moraes para o Lulinha, bateu mal por cima do gol de Diego Cavalieri. Brasileirão 2011, torça aqui. (15 minutos e meio de segundo tempo. Muita disputa ali no meio, falta cometida em cima do Fernando Bob. Aí ele sente ali a mão direita. Carlinhos, 2-0 Bahia. Martinúcio, bom cruzamento para a área, Dodô deixa passar. Fica perto dele ali o Lanzini. Tite. Lançamento forte para o Lulinha. Aqui na ponta direita. Lulinha alcançou. Tem jogador do Bahia fechando. Cruzamento para a área. Domina muito fácil o Leandro Eusébio. Aí o Leandro Eusébio, saída arriscada, perigosa. Marquinho. Aí driblou bem. Marquinho. Vai ganhando terreno. Vai organizar as coisas para o Fluminense. Gum. Lanzini. Martinúcio. Carlinhos. Passou pelo Marcos. Carlinhos levanta a cabeça. O cruzamento rasteira, batida para o gol. Marcelo Lomba. No chute do Fred de primeira. A bola desviou nas pernas do Tite. Quase engana o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, que está voltando hoje depois de um longo tempo de inatividade, estava machucado, está voltando bem ao time. Disparou pela esquerda Dodô. 17 minutos do segundo tempo. Aí o Dodô mexendo com o Helder. Muito marcado ali o Dodô, perdeu a posse de bola. Lanzini. Foi marcada a falta em cima do camisa 11. Fluminense e Bahia jogaram o primeiro turno no Engenhão, dia 18 de junho, né? Hoje também é 18, portanto há 3 meses, né? Há 3 meses os times jogaram e o Bahia venceu por 1-0, gol do Jobson, que não está mais no Bahia. Jobson que foi punido pela Corte Arbitral do Esporte com mais 6 meses de punição. O veredito saiu essa semana, só vai poder voltar a atuar em março de 2012. Carlinhos levanta para a área. Tite de cabeça consegue afastar. Fabinho. Quase que não falei o nome do Fabinho no jogo, Darino. Tá bem apagado na partida, não? Mas você esqueceu que ele foi determinante no primeiro gol do Bahia, né? Fez a ultrapassagem que ele fez, enganou a marcação e facilitou as coisas para o Marcos chutar no gol. Olha o Marcos. Buscava o Souza. Souza não entendeu. Fernando Bob. Cresce o Fluminense. Querendo diminuir. Quando vinha melhor no jogo, tomou o segundo gol. Marquinho levantou muito forte para a área. Não entendi aí o cruzamento do Marquinho. Agora, independente do gol, né, da atuação dele no gol, acho que o Fabinho está fazendo uma boa partida. Está atuando aqui na cobertura das costas do Marcos. O Bahia não vem sofrendo grandes riscos por esse setor. Acho que ele está fazendo uma atuação segura. Souza empurra na direita com o Marcos. Tem ninguém por ali, agora aparece o Jones. Aí o Jones evita a falta em cima do Leandro Eusébio.
Fernando Bob. Uma deixada de bola com Carlinhos. De novo Bob. A inversão de bola na direita. Wallace. Apareceu muito no primeiro tempo. No segundo tempo também quase não foi acionado. Martinucci, olha o Fluminense chegando. Fred! Por cima do gol do Marcelo Lomba. Perde a chance de diminuir o placar o Fluminense. Uma ótima articulação. Olha a bola como chega. Bola para trás. O Fred chega batendo. Faltou pouco para o Fluminense marcar o primeiro. E o Joel Santana desesperado gritava ali, pedindo maior poder defensivo ali do Bahia. Olha, ele tá dando uma bronca no Lulinha. Ele quer que o Lulinha saia do meio de campo e venha mais para ajudar na marcação do Carlinhos. Ele quer ele mais pelas pontas. Aí a Daniela esclarecendo aí a bronca do Joel Santana. Número de finalizações, você viu na tela, 8-8. Muito equilíbrio. A bola sai em lateral. Pertence ao Fluminense. Aí o Gum. Edinho. Parece para o apoio. Wallace. Fernando Bob. 20 minutos e meio de segundo tempo em Salvador. Lanzini. Lanzini cruza para a área. Olha o gol do Fluminense. Subiu. O Emer Roberto Lopes já paralisou. Marcou uma falta. Aí a falta em cima do zagueiro do Bahia. Ela foi para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Thiago, e sobre esse pedido do Joel, o Joel quer que o Lulinha faça o que o Jones fez no segundo tempo, que volte para recompor a marcação nas costas do Marcos, que é a principal saída ofensiva do time do Bahia. Por quê? Porque o Fluminense intensificou as ações pelo lado esquerdo. O Carlinhos está por ali, Marquinho vai lá, Thiago. Olha o Marcos, cruzou para a área, ela bate no Leandro Eusébio, fica amortecida para a saída do Edinho. E pelo lado esquerdo, Thiago, Marquinho e o Martinucci estão se revezando muito, estão levando perigo. Então ele quer reforçar, resguardar ali a proteção ao setor do Marcos. A bola chega no meio com o Helder. Bate bem de perna esquerda, Helder. A batida para o gol, à esquerda de Diego Cavalieri. Foi para fora. Bola tranquila para o goleiro do Fluminense. Aí de novo, o Joel Santana é sempre um show nessas broncas. Olha, o Joel gesticula, chuta no vazio. Sempre com a prancheta na mão. É uma figuraço, Joel. Vai ser legal, Thiago, né? Isso contagia o time, deixa os jogadores sempre atentos, sempre ligados. O torcedor adora. Isso eu acho bacana, esse comportamento. Eu prefiro esse tipo de comportamento do que aquele treinador que tem um ar blasé ali. O ar meio paradão. Fica imóvel, né? Exatamente. Daqui a pouco vai mexer o Fluminense. Falta. Vem aí Rafael Moura. O artilheiro do time com 9 gols. Vem aí no Fluminense. Próxima quinta-feira, dia 22, 11 da noite. Você tem o programa Camarote. O convidado do mês de setembro é o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Clube de uma das torcidas mais empolgantes, apaixonadas e presentes do futebol brasileiro. Não perca. Quinta-feira, dia 22. E você participa mandando as suas perguntas. Aproveite, você torcedor do Bahia. Entre no site www.sociopremier.com.br. Participe. Cobrança de falta do Fluminense. Quando vai sair o Lanzini com a número 11 para a entrada do Rafael Moura. Aí o Lanzini. Saindo com a número 11. E entrando o artilheiro do time. Fred. Aí o Rafael já em campo. O Fred conta ali os passos. Vem cobrança, jogada ensaiada. Fred bateu, bate no Tite, não no Souza. Souza ajudando ali atrás. Bola na área do Bahia. Afasta de qualquer maneira o Marcos. Ainda o Fluminense na pressão, Carlinhos. Mandou ali para a área, sobra do Edinho. É tiro de meta
Quem tocou na bola foi o jogador do Fluminense. Brasileirão 2011. Torça aqui. E aí o Joel já passa instruções, né, Daniela Leone? Quem vai entrar no Bahia? Vem aí o zagueiro Diego Jussani, vai estrear com a camisa do Bahia. O Joel pelo jeito vai se fechar, hein? Daqui a pouco o Darino Senna fala sobre essa substituição, depende de quem vai sair também, né? Vamos ver. Souza, Fabinho. Aponta na direita com Marcos, Lulinha. Apareceu. Lulinha passou, caiu e é pênalti. Penalidade máxima para o Bahia. Lulinha colocou na frente. Foi seguro pelo jogador do Bahia, pelo jogador do Fluminense. E é pênalti. O torcedor faz muita festa. O Gum está expulso. Está expulso o Gum. Mas que jornada infeliz do Gum, né? Marcou um gol contra, cometeu o pênalti, recebeu o segundo amarelo, vai para o chuveiro mais cedo. Realmente uma partida para o Gum esquecer de vez. Exato, Thiago. E com relação ao lance da penalidade... Uma dúvida, o Gum deixa exatamente a perna, né? Deixou ali, ó. Deixa a perna, derruba o jogador do Bahia. O Lulinha ia parar na cara do gol. A expulsão justa também do jogador do Fluminense. O Bahia agora tem a chance de liquidar definitivamente a fatura aqui em Pituaçu. O Gum ainda tenta ali se justificar, mas não tem mais jeito, né? O juiz não vai voltar atrás. Aí o torcedor do Bahia balança, canta e dança nas arquibancadas. Diego Cavalieri de um lado, Souza do outro. O Souza tem a chance de marcar o terceiro, seria o sexto dele no campeonato. Vamos ver. Aí o Souza se concentra. 26 minutos. Pode ser um gol importante para o jogo. Souza, Diego Cavalieri de um lado, bateu. Tá na rede. Gol! E é do Bahia. Souza deslocando o goleiro Diego Cavalieri com muita categoria. Marca o segundo gol dele no jogo, o sexto dele no campeonato. Aí o Souza foi ali, gingando para a bola. O Diego Cavalieri caiu para a esquerda, a bola foi na direita. 3 para o Bahia, 0 para o Fluminense. É aquele gol para dar tranquilidade necessária, né, Darino? Dá tranquilidade para o Bahia em campo e dá confiança para o Souza, né? Um jogador que está se recuperando nas últimas rodadas, que foi muito mal no primeiro turno, muito contestado. Foi para o banco, deixou de ser relacionado em algumas partidas, mas que está recuperando a confiança, né? Já chega a 6 gols no campeonato, fez 4 gols nos últimos 3 jogos. Um reforço importante para o Bahia, que precisava de uma referência ofensiva para substituir o Jobson, né? Que acabou sendo dispensado. E agora com esse sexto gol, ele se igualou na artilharia do Brasileiro ao Jobson, que também tinha 6. Pois é, interessante, né, Daniela? Essa informação, até que enfim alguém chegou ao Jobson. Já deixou o clube há muito tempo. Mais de um mês e ninguém se igualou ainda a ele. Olha o Bahia, vai mandando no jogo. Fabinho, não é muito a dele o drible. Recupera o Wallace. Thiago, está confirmada a alteração. Vai entrar então Diego Jussani com a 33 e quem sai é o Jones. Ele tira um atacante e coloca um zagueiro com 3-0 no placar. Joel Santana confirma a fama, né, que tem de jogar fechadinho, mesmo com 3-0 no placar. Cruzamento para a área do Bahia. Fael, Fabinho aliviou, tirou ali da pressão. Fernando Bob ficou com a sobra. Se articula o Fluminense para tentar chegar ao primeiro gol. Torcedor do Fluminense aqui em Pituaçu calado, não esperava pelo placar tão elástico. Olha o lançamento do Tite para o Lulinha, para apostar corrida. Fluminense com 1 a menos, Gum foi expulso. Havia necessidade de trocar um atacante por um zagueiro. Bahia tem 1 a mais, ganha por 3-0, Danilo. Thiago, é porque é o seguinte, o Abel, ele aumentou a estatura do ataque do Fluminense com o Fred e com o Rafael Moura para explorar jogadas pelas laterais. Vai lá. Fernando Bob ajeita para Carlinhos. Lá vem pela esquerda Carlinhos. O cruzamento não, vem um chute direto para o gol, cobrindo a meta do Marcelo Lomba. O que é que o Abel queria fazer? Ele abriu o Marquinhos pela esquerda, o Martinuz pela direita,
para intensificar as jogadas pelas laterais, né? Com os laterais do Fluminense, para colocar essa bola na área, para aproveitar a boa impulsão e o cabeceio do Fred e do Rafael Moura. Né? Só que o que aconteceu? Agora o Fluminense está fragilizado, né? Não vai mais poder fazer isso, vai ficar só com um homem de articulação no meio de campo, que é o Martinucci isolado. O Marquinhos vai ter que recuar para fazer o volante junto com o Fernando Bob, e o Edinho recuou para fazer a função do Gum na zaga, né? Então eu acho, Thiago, que nessa situação o Fluminense fragilizado, eu desistiria dessa substituição do Joel. Não tem sentido, né? Você coloca 3 zagueiros, tudo bem, você anula a jogada aérea, mas você chama o Fluminense para o seu campo. Portanto, o Diego Jussani já entrou, ele tem a camisa número 33, e saiu o Jones Carioca com a número 68. No programa do Sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio o novo técnico do Grêmio Barueri, que disputa a Série B, o René Simões. Técnico estudioso do futebol, o único técnico que já dirigiu seleções masculinas e femininas em competições oficiais da FIFA, ex-treinador do Bahia, o René. Você pode mandar sua pergunta para ele. Olha, bola perigosa ali, o Marcelo Lomba teve que dar um recuo ali para segurar. Mande suas perguntas para o programa do Sócio da próxima terça pelo www.sociopremier.com.br. Saiu aqui o público total entre pagantes, torcedores oficiais do Bahia, que tem compram antecipadamente, sócios corporativos, promoções que o clube faz, 15.356 foi o público total. Marquinho, Tite se atrapalhou ali, depois consertou. 31 minutos, Helder, lançamento, condição legal do Souza. A bola veio muito mais ali na esquerda, o Souza dá de calcanhar para o Dodô. O Souza sentiu, hein? Souza, quando imprimiu velocidade ali, sentiu, puxou da perna. Fael recua para Tite. Bahia dá uma esfriada no jogo. Lançamento para o Dodô. Cobertura do Wallace. Bateu de canela. Ela foi se perder na lateral. Pelo jeito não vai dar para o Souza. Já fez sinal ali. Ele fez sinal para o Júnior ou para o Reinaldo, que estão ali atrás do gol do Diego Cavalieri. Até engraçado, porque ele já antecipou uma decisão do Joel Santana, né? Parece que não vai dar para o artilheiro do jogo, Souza. Marquinho jogou na direção do Martinucci. Fluminense com um homem a menos. O Gum foi expulso por ter feito o pênalti em cima do Lulinha. Marquinho. Aí o Marquinho foi driblando, perna direita, bateu, Marcelo Lomba caiu certo para fazer a defesa. Brasileirão 2011, torça aqui. Daqui a pouquinho você acompanha com exclusividade no Premier FC Cruzeiro e América de Minas, a partir das 10 para 6 da tarde. Um dos jogos que completam a 24ª rodada. O outro é Internacional e Curitiba, também começando às 18 horas. Trabalho Fluminense com Carlinhos. Movimentação de substituição aí, Daniela, do Bahia, não? O número de passes errados, 24 do Bahia, 21 do Fluminense. Thiago, tá com um probleminha aqui, porque tanto o Helder quanto o Souza estão pedindo para sair. Aí não dá mais, né? Porque já fez 2 substituições, entraram Diego Jussani e o Lulinha, né? Só tem lugar para um agora. O Helder muito provavelmente porque tá sem ritmo de jogo, né? Ele não atua há 11 rodadas, a última vez foi no dia 28 de julho. Ô, Thiago, com esse resultado aqui, o Bahia vai quebrando 2 tabus. Um é um tabu de 22 anos sem vencer o Fluminense em Salvador. E o outro é um tabu curioso. O Bahia não tinha vencido ainda em Pituaçu, atuando com a camisa branca, essa camisa nova do Bahia. Olha, dividida ali, o Lulinha se deu mal. Tá caído, o Heber Roberto Lopes deu como lance normal, mandou seguir. Nas 2 vitórias em casa até aqui, Thiago, o Bahia tinha vencido o Atlético de Goiás e Figueirense atuando de tricolor. Então agora a camisa branca voltou a dar sorte e enfim, a superstição da camisa tricolor
Isso vale muito para o torcedor do Bahia, né? Vai sendo deixado um pouco de lado também. Vale também para a diretoria, né? Que costuma tomar atitudes baseadas na superstição, com relação à camisa do time. E complementando, Darino, vai quebrando dois tabus e mantendo um outro, que o Bahia ainda não perdeu para times cariocas nesse brasileiro. Dividida duríssima ali do Edinho, ele atingiu na coxa o Lulinha, assim como o Tite havia atingido o Fred no primeiro tempo. Foi uma dividida para cartão ali. A bolinha apareceu. É o terceiro gol do Santos em cima do Corinthians. Allan Kardec. 3 Santos, 1 Corinthians. E o Edinho foi na maldade, viu, Thiago? Colocou o pé por cima, né? Como a gente fala na gíria do futebol, solou o jogador do Bahia. Merecia levar cartão. Santos vai indo para 11º lugar e o Corinthians em terceiro. Aí saindo de campo Lulinha. Sentindo bastante, olha, se aquilo ali no joelho do Lulinha é a pegada do Edinho, uma mancha ali no joelho direito dele que é um absurdo. Aí o Bahia aguarda ali a situação do Lulinha, já voltou mancando bastante. Fabinho viu a subida do Marcos pela direita. Souza. Marcos, sempre boa opção pela direita. Marcos levanta a cabeça, cruza. Ela toca nas costas do Leandro Eusébio. Fernando Bob. Marquinho, 3 para o Bahia, 0 para o Fluminense. 36 minutos. Martinúcio. Ajeita com a perna esquerda. Marquinho mete uma rosca lá para frente para o Rafael Moura. É tiro de meta para o Bahia. Olha o joelho. Olha o joelho do Lulinha. Essa imagem impressionante. Eu não sei nem o que dizer, Darino. Entrada criminosa do Edinho, né, rapaz? Como é que faz isso com um companheiro de profissão? Um jogador de futebol tem que ter um pouco mais de prudência às vezes, né? Para não prejudicar o futuro profissional de um companheiro. Na verdade, Thiago, eles são companheiros de profissão, né? Só estão em times opostos. Lulinha nem consegue mais caminhar direito. Ele foi para a bola ali e já se jogou no gramado. Não tem mais condição, não. Pois é, Thiago. E o Camacho já está aqui à beira do gramado. Vai sair o Lulinha para a entrada do Camacho com a camisa 16. Tanto o Helder quanto o Souza já haviam pedido para sair, mas vão ter que ficar em campo, já que o Bahia só tem uma substituição para fazer. É uma imagem forte essa do Lulinha e do machucado dele ali. Uma lesão, assim, a gente vendo na imagem, parece grave, né? E é o tipo da lesão que pode futuramente, olha, de novo aí, a entrada maldosa do Edinho em cima do Lulinha pode ter outras agravantes no futuro, né? Por isso que às vezes o jogador não sabe, teve uma lesão de menisco, ligamento cruzado. Às vezes um lance desse daqui a um mês o jogador pode sentir, né? E para servir de exemplo, Thiago, a gente espera que o STJD pegue as imagens e corrija o erro do Weber Roberto Lopes, que não expulsou o Edinho. E que o Edinho pegue um gancho para que não venha a colocar em risco, mais uma vez, a integridade física de companheiro de profissão. Portanto, entrou o Camacho com a camisa número 16 no lugar do Lulinha. Aí o Lulinha, já ali no banco de reservas, não tem a mínima condição. Já estava andando com muita dificuldade. Novamente a imagem para você. Chega a sair sangue ali. O local tá roxo. Realmente imagem forte. A contusão do Lulinha, a gente espera que ele se recupere rapidamente. Camacho. Aí vem o Bahia. Souza. Camacho entrou com vontade, o Camacho. Souza bateu pro gol. Diego Cavalieri faz a defesa. A bola tinha endereço certo. Teve tudo para pintar o 4º gol do Bahia nos pés do Souza. Tá bem no jogo o Souza, né, Thiago? O jogador, quando ganha confiança, cresce o rendimento automaticamente. Chegamos a 39 minutos. Segundo tempo, finalzinho de partida aqui em Salvador. A batida do escanteio, Camacho. Bola chega na meia-lua. Marquinho tem liberdade pela esquerda. Se manda o Fluminense. Marquinho foi derrubado. Falta do Fael.
Falta do 7 no 7. Vai tomar cartão amarelo o Fael. Aí a falta do Marcos. Não foi do Fael, foi do Marcos. O Marcos que é advertido com o cartão amarelo. 39,5. O Rafael Moura entrou no jogo até agora, não causou perigo. Em cobrança do Fluminense, próxima bola, Marquinho. Confirmando o cartão amarelo para o Marcos, camisa 2 do Bahia. Em cobrança do Marquinho, 4 homens na barreira do tricolor baiano. Tá preocupado Marcelo Lomba. Marquinho calcula. Olha direitinho, se posiciona. Deve vir cobrança direto para o gol. Foi autorizada a cobrança. Marquinho, muita demora. Vai partir para a bola. Aí a cobrança do Marquinho. Jogou por cima. Jogou muito alto. Definitivamente não é um dia legal para o Fluminense, né? Que quebra essa sequência aí de vitórias seguidas. O Fluminense no segundo tempo voltou com a postura diferente, voltou melhor. Só que aí deu azar primeiro no lance do Gum, né? Voltou melhor no segundo tempo, desculpa. Deu azar no lance do Gum, daquele gol contra. E depois que houve a penalidade, aí com a expulsão do Gum, errando mais uma vez, aí desmontou completamente qualquer esquema tático do Fluminense. O time perdeu força, se abateu demais e não conseguiu mais reagir dentro da partida. 41 minutos. Martinúcio. A passagem rápida do Carlinhos pela esquerda. Tenta ali o bloqueio Fael. Pintou cruzamento. Marcelo Lomba foi lá em cima. Defendeu com firmeza. 3-0 Bahia. Camacho. Aí Bahia busca tocar a bola. Passar o tempo, gastar o tempo ao máximo. E, Thiago, o Bahia fez muito bem o que se propôs a fazer na partida, que era o quê? A proposta do Bahia, se defender e sair nos contra-ataques e se aproveitar dos erros do Fluminense. Foi isso que o Bahia fez, foi um time que teve uma atuação segura, competitiva e foi eficiente nas conclusões e nas oportunidades que teve para construir essa vantagem. Talvez o placar seja um pouco dilatado demais, mas a vitória do Bahia é justa. E por falar em placar dilatado, Fluminense, essa é a derrota junto com a do América de Minas, quando perdeu por 3-0, essa é a pior derrota do Fluminense no campeonato até agora. E é a maior vitória do Bahia, né? O Bahia ainda não tinha vencido por 3 gols de diferença no Brasileirão. O Fluminense pouquíssimas vezes tomou. Olha o cruzamento para a área. Afastou Camacho. Pouquíssimas vezes o Fluminense tomou 3 gols no campeonato. Tomou do Curitiba na derrota por 3-1. Do América de Minas, quando perdeu por 3-0. E só nesses 2 jogos o Fluminense havia tomado 3 gols numa partida. Vamos caminhando para o final de jogo aqui em Salvador. 43. 3-0 para o Bahia. O Bahia que finalmente, né, Thiago, ganha de uma equipe tradicional dentro de Pituaçu, né? O chamado gigante do futebol brasileiro, o Fluminense, que é o atual campeão nacional. 2 gols do Souza, um gol contra do Gum. Bahia vence o Fluminense por 3-0, quebra também um tabu, né? Bahia desde o dia 7 de agosto não vencia dentro de casa. Camacho foi impedido para passar ali no meio. Aí são 4 do Bahia contra 3 do Fluminense. Se virar para a direita tem jogo. Ele preferiu se virar na esquerda, preferiu a direita com Souza. Aí o Souza passa a perna em cima da bola. Marcos vai ganhando tempo o Bahia. Marcos ali queria descolar uma falta. O Edinho passa por ele. É só tiro de meta para o Fluminense. Não esqueça, próxima quinta-feira,
dia 22, às 11 da noite, tem camarote. E o convidado vai ser o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Você pode fazer a sua pergunta e mandar pelo site www.sociopremier.com.br. Cartão amarelo pro Diego Jussani, né, Dani? Isso mesmo. E vamos ter 2 minutos de acréscimo. Aí vamos até 47 minutos. Vai se esgotar o tempo regulamentar. O Abelão com cara de poucos amigos. Abelão Braga. Cruzamento para a área. Subiu o Tite, escorou. Sobra com Helder. Próximo jogo do Bahia vai ser aqui mesmo. Próxima quinta-feira vai pegar o Atlético Paranaense. Já o Fluminense joga em casa contra o Avaí. Na quarta-feira, 8h30 da noite. E o jogo do Bahia também às 8h30 da noite. Contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Vamos caminhando. Já estamos nos acréscimos de Heber Roberto Lopes. Cobrança de tiro de meta do Marcelo Lomba. Fernando Bob escorou de cabeça. Ali Dani Moraes. Faltou ali o giz no taco, como se diz. A bola espirrou. Foi pela linha de fundo, escanteio. O Fluminense ainda briga por um gol no jogo. Não vai adiantar muita coisa essa altura, né? Bola com curva. Leandro Eusébio. Aí o Leandro. Jogou para o meio. Pode arriscar. Preferiu o toque para o Fred. A bola veio curta demais. Melhor para o Bahia. Camacho. Helder. Se jogar na esquerda tem condição, não. Subiu a bandeira do Roberto Bratz. Marcando o impedimento do Dodô. Darino está fazendo sinal aqui que é um lance para ver de novo e realmente me pareceu condição legal, que tinha um jogador do Fluminense aqui na lateral esquerda que parecia dar condições. A condição do Dodô era muito legal, se precipitou o Bratz, que é um belo auxiliar, errou pouco na partida, mas vacilou agora. Apita Heber Roberto Lopes, final de jogo em Pituaçu. O Bahia reencontra as vitórias dentro do seu estádio, 3 para o Bahia, 0 para o Fluminense. 2 gols de Souza, 1 gol do Gum e o Bahia, mais importante que a vitória, sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para o gramado, trabalho da repórter Daniela Leone. Thiago, estou aguardando aqui os jogadores saírem do gramado, o técnico Joel Santana não quis falar agora. Jogadores do Bahia se cumprimentam, os do Fluminense trocam camisas ali. O Dani Moraes. Daniela, fica à vontade aí por baixo assim que tiver com os jogadores. Aqui ao lado do Souza, autor de 2 gols do Bahia. Bom jogo hoje, a bola chegou em mim. Fico feliz de poder ajudar o meu time a conquistar a vitória. Souza, 2 gols, 2 comemorações diferentes. Uma teve uma dancinha, a outra beijou ali a tatuagem. Queria que você explicasse essas 2 comemorações. A dancinha eu não posso revelar. A tatuagem foi com o nome do meu filho que eu beijei aqui. E foi essas 2 comemorações que eu fiz. Segredo? Mas tem alguma coisa a ver com música de funk, alguma coisa assim? Tem, é segredo. Tá aí o Souza fazendo segredo sobre as comemorações. Thiago. Tá aí, deve ser algo muito enigmático, né? Para ele não poder revelar o motivo da dança na comemoração no primeiro gol, ainda no primeiro tempo. Aí torcedor do Bahia vai deixando o estádio dessa vez satisfeito, feliz com essa vitória do Bahia em cima do Fluminense, uma potência nacional, time de tradição do Fluminense. 3-0. Marcelo Lomba deixando o gramado. Vamos voltar com você, Daniela. Thiago, eu tô aqui ao lado do Carlinhos. Carlinhos, o que é que faltou? Qual foi o principal erro do Fluminense na partida de hoje? Infelizmente, tivemos alguns erros que não podia acontecer. E voltamos bem para o segundo tempo e aconteceu que tomamos um gol ali, né, uma desatenção nossa e acabou complicando. Aí tivemos um jogador expulso também, mas o Bahia está merecedor da vitória de hoje.